Às vezes, os problemas que as pessoas têm na sua vida, problemas de saúde, problemas emocionais, psicológicos, nos relacionamentos, de um modo geral, podem ser resultantes de uma mediunidade, como nós chamamos, desequilibrada. A mediunidade está presente em cada um de nós, como um sexto sentido que nos traz a condição, a capacidade de sentirmos, percebermos, nos comunicarmos com um mundo sutil, com um mundo ao qual nós pertencemos, que faz parte deste multiverso. Mas, para que você tenha condições de exercer a sua mediunidade de forma saudável, nós vamos aqui abordar este assunto de modo que você possa compreender melhor o que significa mediunidade, se a mediunidade está te fazendo bem, se a mediunidade está sendo utilizada por você de forma consciente ou não, porque muitas vezes os problemas que as pessoas têm na sua vida, problemas de saúde, problemas emocionais, psicológicos, nos relacionamentos, de um modo geral, podem ser resultantes de uma mediunidade, como nós chamamos, desequilibrada, mal exercida, desconhecida. E é isso que nós vamos abordar aqui. Eu sou Nádia Prado, sou terapeuta transpessoal, sou naturopata, sou médium e por isso há muitas décadas já sou estudiosa dos assuntos relacionados ao multiverso, ao nosso mundo holístico, obviamente sempre embasados, não em fé, mas em conhecimento, também em ciência quando possível, e eu convido você a estar aqui comigo. A mediunidade, então, ela é um sexto sentido que está presente em todos nós, assim como os outros sentidos vulgares, né, da visão, do olfato, do paladar, do tato, da visão. Nós temos este sexto sentido, sim, nós nascemos com ele. Por quê? Porque nós somos uma energia, uma espiritualidade, um espírito, nós somos mais do que apenas esse corpo físico. E nós atuamos nesse corpo físico concomitantemente, ou seja, de forma única, tanto no mundo físico quanto nesse multiverso, nesse mundo que você pode chamar de espiritual ou mundo astral. Você pode chamar do jeito que você achar melhor, tá? Aqui nós abordamos a mediunidade dentro do conhecimento transpessoal. O que significa isso? Que nós vamos além da religião, né? Além do conhecimento da pessoa, da ciência materialista, nós procuramos também unir, enriquecer conhecimentos, sabe? A gente não descarta nada, a gente procura reunir todos os conhecimentos do Oriente, do Ocidente, sobre quem nós somos, para onde nós vamos, qual o nosso papel aqui neste planeta. E por isso é importante que você entenda que cada um de nós tem essa mediunidade e que ela está em nós em variados graus, dependendo da nossa evolução espiritual, do nosso propósito de vida aqui no planeta. Tem muita gente que nem sabe disso, né? Eu acho que grande parte das pessoas vive sem ter essa consciência que nós, por estarmos presentes, tanto aqui neste mundo como em outros mundos, que você pode chamar de mundos paralelos, ou multiversos, ou outras dimensões, como nós estamos atuando nessas faixas dimensionais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós somos sim afetados por essa mediunidade,
por essa capacidade que nós temos de estar interagindo no mundo mais sutil. Esse mundo mais sutil nós podemos chamar de um mundo energético mais sutil do que o mundo físico. Lembrando que energia é movimento e ela está presente em variados graus. No mundo físico, a energia condensada se transforma na matéria, tá? Então nós somos energia. Só que como corpo físico, nós somos uma energia mais densa, né, materializada. E nós somos também uma energia mais sutil. E essa energia mais sutil, ela faz parte desse multiverso, desse mundo multidimensional, do qual também fazemos parte. Quer compreender melhor esse mundo sutil e ter uma mediunidade, porque fugir da mediunidade não tem como, tá, gente? Alguns são conscientes de sua mediunidade, outros não. Quem tem mediunidade ostensiva sofre pra caramba com a mediunidade, mas não tem como você escapar, não tem como você deixar de ser médium, porque você é um espírito atuando na matéria. E falando sobre mediunidades, tipos de mediunidade, a não ser que seja uma mediunidade ocasionada por uma interferência, né, de um obsessor, uma interferência espiritual forte que às vezes torna a pessoa médium e que a gente fala que é uma mediunidade de fundo, se não for este caso, não tem como você se libertar da mediunidade. Na verdade, eu acredito que nenhum tipo de mediunidade, nem essa de fundo, nem uma mediunidade natural, que é a mediunidade que ela evolui à medida que nós evoluímos como espíritos, e muito menos a mediunidade ostensiva, que é o meu caso. Então eu vim com uma composição parafisiológica, né, que a gente chama. Por que parafisiológica? A gente tem a nossa fisiologia do corpo e tem a parafisiologia, né, que é esse metabolismo, como é que funciona, né, o nosso corpo de energia mais sutil, os nossos corpos de energia mais sutis. Quem tem uma mediunidade mais ostensiva, assim, mais forte, digamos, tem como natureza, desde o nascimento, uma abertura mediúnica maior, assim, uma facilidade de sentir mais as influências. Tem o que a gente chama de descompensação vibratória, tá? Que é um certo afastamento do corpo físico e dos outros corpos, que é uma condição natural dos médiuns ostensivos, tá? Mas voltando um pouco, então, ao que interessa, não tem como fugir da mediunidade. E se você quer ter uma mediunidade que seja produtiva, que traga resultados, frutos positivos, o que você precisa fazer? Como tudo na vida, você precisa estudar, entender, ter autoconhecimento, então se conhecer melhor e buscar conhecimento de tantas literaturas, né, de toda essa teoria que a gente encontra. Eu diria para nós aqui, cá entre nós, no espiritismo, no kardecismo, tem muito conhecimento, muita literatura sobre mediunidade, além, obviamente, do conhecimento das filosofias, digamos assim, do Oriente, né? Do taoísmo, do budismo, que trazem uma gama de ensinamentos que, inclusive, dentro do espiritismo kardecista, é utilizado em relação ao conhecimento dos chakras, dos corpos sutis, o conhecimento da teosofia, que é maravilhosa, enfim. Tem várias literaturas, né, vários conhecimentos que você precisa adquirir, enriquecer a sua mediunidade com esses conhecimentos, porque senão a mediunidade ela se torna um recurso
que não é bem utilizado. Então não adianta você ter o recurso mediúnico se você não sabe como utilizá-lo em seu benefício, inclusive, e principalmente, e benefício também daqueles que estão ao seu redor, né? E é isso que nós vamos trazer aqui: conhecimento, autoconhecimento e conhecimento. Então isso vai despertar a sua consciência, e tudo isso com ciência, né? Não aquela fé ignorante, digamos assim, ignorante no bom sentido, tá? Ah, eu tenho fé, mas por que você tem fé? Baseada em que você tem fé, né? Ah, tudo bem, é uma intuição que eu trago, é algo que está dentro de mim, ok, ótimo. O principal é ter fé, mas uma fé raciocinada é melhor ainda, uma fé que tem base, uma fé que você não perde nas primeiras provações da vida, porque a vida é assim, não é fácil, a vida é muito sofrimento para que a gente aprenda, e é sofrimento porque nós próprios produzimos sofrimento, nós não estamos evoluídos o suficiente, né? E aí a gente sofre pra caramba. Então esse conhecimento, esse autoconhecimento faz com que a gente evolua, que o nosso sofrimento comece a ficar menor, que a gente possa alcançar mais prosperidade, a compreensão de que a nossa vida, que é finita na Terra, é infinita além do corpo físico, e que a gente precisa compreender melhor tudo isso para que a gente possa também viver melhor, né? Então tem frases de Jesus, parábolas, que nos colocam essa verdade sobre a multidimensionalidade e sobre os vários mundos, sejam dessa dimensão ou de outras dimensões, né, que são outras moradas de Deus. E aí, como muitos ainda não estão despertos, as pessoas vivem num véu de esquecimento, de ilusão, né? Mas a gente precisa, se a gente quer desenvolver a mediunidade, né? Alguns falam, vamos desenvolver a mediunidade, mas o que é desenvolver a mediunidade? Se não buscar conhecimento, autoconhecimento, trazer para a prática da vida diária a mediunidade, né? É isso. E aí, vamos entender que os opostos se complementam, tá? Nós temos no símbolo do Taiji, que é o símbolo do taoísmo, ele tem as duas energias complementares, que a gente chama de Yin e Yang. A energia Yin e Yang se complementam, apesar de serem opostas. E a gente precisa começar a trazer esse conhecimento para a nossa vida. E isso nós vamos trazer dentro do contexto mediúnico, do ensinamento sobre mediunidade. Quando eu falo para você que nós precisamos despertar a consciência, né, de se conscientizar, de despertos, e precisamos fazer isso com a ciência, significa que nós temos aqui dois opostos que se complementam, certo? Então não estou aqui para falar sobre mediunidade sem fundamentação, tá? A gente precisa se fundamentar, ter alicerces para que realmente a gente possa evoluir. Jesus fala sobre a diversidade dos mundos e outras realidades. Jesus falou sobre isso categoricamente, explicitamente. E o que alguns consideram como surrealismo, alegorias, né? Nada mais é que uma realidade ainda pouco consciente para a maioria da humanidade, digamos, da população terrena, né? Então, veja só o que Jesus falou. Abre aspas. Na casa do meu pai há muitas moradas.
E você encontra essa frase em João 14:2. Outra frase muito legal: o meu reino não é deste mundo. Isso você encontra em João, lembrando, João é apóstolo de Jesus, né? 18:36. Gente, episódios mediúnicos, eles são contados em várias passagens de Jesus e em muitas outras escrituras sagradas de outros mestres e religiões no Ocidente, no Oriente. Né? Todos os escritos sagrados trazem episódios mediúnicos. E, infelizmente, ocorreu uma cisão entre religião e ciência. E isso aconteceu de um modo que dificultou muito a gente poder entender assuntos que extrapolam o mundo físico, né? E essa cisão, né, quando o mundo rompeu, né, o que poderia ter em comum entre ciência e religião, a questão da reencarnação deixou de ser uma das crenças aqui no Ocidente, né, na religião mais que acho que mais seguidores temos aqui no Ocidente, ou tivemos aqui no Ocidente, que é a religião católica. Agora eu vou explicar como é que aconteceu isso, que é muito importante você entender. Quando que o catolicismo deixou de falar e trazer em suas crenças a reencarnação? Gente, é fundamental que se entenda isso. Isso faz parte da história. Então agora nós vamos lá para a história e vamos entender o que aconteceu, por que o catolicismo deixou de colocar em suas crenças, né, de trazer a verdade sobre a reencarnação. Antes tinha sim, a Igreja Católica, o catolicismo, acreditava na reencarnação. Mas no Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, a reencarnação foi retirada do cristianismo. Olha só, gente, pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Mas como é que isso aconteceu? Essa história da influência de Justiniano e Teodora no citado concílio, de um modo geral, ela não é abordada pelos historiadores, tá? Acho que eles não gostam muito de falar sobre isso, tá? Mas aconteceu. Aconteceu, porém, que o segundo concílio de Constantinopla, que Constantinopla é a atual Istambul, na Turquia, em decisão política para atender exigências do Império Bizantino, foi resolvido abolir a convicção que poderia ser cientificamente justificada. Porque faz sentido. A reencarnação, ela foi substituída pelo conceito de ressurreição. Olha, gente, isso é um absurdo. Presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui explica tudo, explica a cisão de ciência e religião. Explica porque a gente anda nessa mesmice e nessa dificuldade da compreensão da reencarnação, dos multiversos, do mundo dimensional, energético mais sutil, etc, etc. Então, a reencarnação, ela foi substituída pelo conceito de ressurreição, que por sua vez, o que contraria todos os princípios da ciência. O que é ressurreição, né? Admite a volta da pessoa por ocasião de um
suposto juízo final no mesmo corpo que já foi desintegrado, diga-se de passagem. Quer dizer, não dá, né? Não dá para engolir. Será que a ciência consegue engolir esse tipo de conteúdo? Não dá, né? Então, segundo algumas literaturas, Teodora, a esposa do famoso imperador Justiniano, escravocrata, desumana e muito preconceituosa, temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra e, por isso, desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, Virgílio, que subira ao poder através da criminosa intervenção do general Belisário, para quem os desejos de Teodora eram lei. Olha, gente, veja só, o ser humano, desde que mundo é mundo, é complicado, né? Assim, o concílio resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos que se tem conhecimento. Olha como se apaga qualquer coisa da história, né? Como se deturpa a história, como se deleta conhecimento, né? Quanta maldade a humanidade ainda traz em seu seio. E aí as decisões do concílio negam a reencarnação admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, né? Sobretudo quando identificou em João Batista, aí ó, falando de João Batista, o espírito do profeta Elias, falecido séculos antes e que deveria voltar como precursor do Messias, né? Isso a gente encontra em Mateus 11, 14 e Malaquias 4, 5. Tá? Então, gente, vocês conseguem perceber a loucura desse mundo, né? Posto isto, fica claro, concluir que infelizmente os rumos do pensamento espiritualista foi adulterado, né? E é por isso que vem toda essa confusão. Eu acho que nada acontece por um acaso. Então, a fé, ela precisa ser raciocinada, né? A gente precisa, obviamente, além de ter esse sentimento inabalável, que existe uma força maior que rege todas as coisas, que existe uma justiça divina, né? Que as provas que nós passamos aqui são temporárias, que elas nos servem para algo maior, que nós somos crianças espirituais e muita coisa a gente ainda não consegue compreender. Então essa fé a gente precisa ter, mas a gente pode se basear em conhecimento. Veja só, isso é história. E essa história, quantas pessoas conhecem essa parte da história? Eu tenho certeza que pouquíssimas, né? Portanto, gente, finalizando o nosso vídeo de hoje, você precisa perceber que a mediunidade, ela une também os opostos complementares. Então, razão e coração, né? Mente e coração, tá? Procure, a partir de agora, compreender a mediunidade com o seu coração. E interprete e conclua tudo através da razão. Então, unindo coração e mente, unindo conhecimento, autoconhecimento, unindo consciência e a ciência, você vai poder evoluir de forma alicerçada, sem cair nos enganos da porta larga, né? O caminho é pela porta estreita mesmo, viu? E aí, se você está gostando desse conteúdo, se você já me acompanha e ainda não é inscrito aqui no canal, não é inscrita, por favor, aproveite para se inscrever, aproveite para comentar, compartilhar e vamos embora, vamos evoluir, vamos aprender sobre mediunidade. O objetivo não é só aprender por aprender, tá? Aqui
Como terapeuta que sou, naturopata, terapeuta transpessoal, o meu objetivo é trazer para você bem-estar, saúde integral, plenitude, prosperidade, uma vida mais saudável, porque o que importa nesse momento é você poder ser mais feliz, poder ter mais paz, né? E entender esse momento também que nós estamos passando, que é um momento em que todos nós estamos sendo instados, né? Nós estamos sendo convidados à evolução, né? Ao novo degrau evolutivo da nova Terra, a Terra da regeneração. Sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas todas aqui, tá bom? E vou deixar aqui uma pergunta, vou pedir para você responder aí nos comentários, tá? Você que está assistindo aqui é médium ostensivo, ou seja, você tem uma mediunidade que você percebe que está te afetando, ou você é uma médium, você acredita que você é médium natural? Que é aquela mediunidade natural, às vezes você tem as intuições, tal, isso não te atrapalha, não te faz sofrer. Conta um pouquinho para mim, como é a sua mediunidade? E de repente, se você acredita em tudo isso, né, pode ser que você tenha chegado aqui e nem saiba se é médium ou não. Bom, tenha certeza que é, tá bom? Seja qual tipo de mediunidade for. Até a próxima, muito obrigada. Namastê.